Olá, pessoal! Nessa aula de hoje, nós iremos conversar sobre entrada e saída. Nós iremos conversar sobre como é que o sistema operacional controla os dispositivos, os diversos dispositivos de entrada e saída que estão conectados ao sistema computacional, de forma que a gente consiga utilizá-los. É importante que a gente relembre o papel do sistema operacional. O papel do sistema operacional está muito relacionado a essa questão de entrada e saída, porque no fundo, o computador é composto por um hardware que tem uma interface muito complexa. Além disso, quando a gente está falando de dispositivos de entrada e saída, cada dispositivo tem sua interface própria, tem as funções próprias que podem ser usadas para programar aquele dispositivo, tem sua própria taxa de transferência de dados, dentre outras características. Então, faz parte do papel do sistema operacional criar uma camada virtual sobre essa interface que é complexa, é feia e é totalmente dependente de dispositivo, para que se torne muito mais simples para os usuários usarem aquele sistema computacional, usar esses dispositivos que permitem a entrada e saída de dados do sistema computacional, que é muito importante, e também que facilite a vida de quem desenvolve as aplicações que serão usadas pelos usuários. Então, faz parte dessa aula de hoje entender um pouco mais como é que o sistema operacional realiza essa tarefa, tá? A aula de hoje ela não vai ser exaustiva no sentido de que a gente vai entrar em muitos detalhes, porque esse é um semestre muito atípico. Então, eu tive que cortar muitas partes desse assunto para que a gente fique com um núcleo que seja útil para vocês no futuro. Antes de a gente continuar, vamos só fazer uma distinção aqui entre tipos diferentes de dispositivo, até para a gente se motivar para a importância dessa camada de software do sistema operacional que lida com entrada e saída, tá? Existem basicamente, se a gente for falar bem rasteiramente, dois tipos de dispositivos. Os dispositivos que são chamados de dispositivos de bloco e os dispositivos que são os dispositivos de caractere. Os dispositivos de bloco são basicamente todos os discos, pendrive, tudo que armazena arquivos e que a gente recupera através da leitura de blocos daquele dispositivo, de blocos que são sequências contíguas de bytes armazenados dentro do dispositivo, tá? Uma característica importante aqui é que esses blocos eles são endereçáveis, tá? Então todo bloco tem o seu endereço. E as transferências de dados entre esse dispositivo e a CPU e o computador e a memória principal, ela se dá através de blocos inteiros, consecutivos, um ou mais blocos, tá? Depende do dispositivo. Já os dispositivos de caractere, eles têm uma característica totalmente diferente. Eles não operam enviando blocos de bytes, né? Blocos de dados, né? Vários bytes de dados. Eles operam transferindo caractere por caractere. Tá? Eles não têm endereçamento, esses caracteres não são endereçáveis e exemplos desses tipos de dispositivos são teclados, mouse, placas de rede, impressoras. Então, tudo que não é disco e DVD, pendrive, como eu falei, né? Dispositivos que armazenam dados para a gente, ele é considerado um dispositivo de caractere, apesar de que nem todos os dispositivos de entrada e saída tem um casamento perfeito com essas definições, tá? Por exemplo, a gente tem o clock do sistema computacional, que de tempos em tempos gera uma interrupção para a CPU, mas ele não parece ser um dispositivo que está bem definido nessas classes, tá? Mais uma caracterização que ajuda a gente a entender, ajuda o sistema operacional a definir interfaces que são pensadas para cada tipo de dispositivo desse, mas no fundo existem outros tipos de dispositivos que não se adequam tão bem. E mesmo dentro de uma categoria de dispositivos, vão existir características que diferenciam um dispositivo do outro, né? Lidar com a impressora, por exemplo, é totalmente diferente do que lidar com um teclado, com uma placa de vídeo, tá? E o SO é que tem que lidar com tudo isso para que, aos olhos dos usuários, não seja tão diferente usar um dispositivo do outro, né? Apesar dos dispositivos serem tão diferentes, tá? Então, o que o sistema operacional faz
é esconder a complexidade de lidar com esse hardware, oferecendo uma interface que é muito mais simples de usar, tá? E de preferência que fosse uma interface única. O sistema operacional, ele deve saber controlar todos os dispositivos, deve saber programar todos os dispositivos de entrada e saída que estão no computador, tá? Então, ele faz isso emitindo comandos para esses dispositivos, interceptando e tratando as interrupções que vêm desses dispositivos e lidando com os erros que eventualmente ocorram quando esses dispositivos são usados, tá? Então, a gente vai conversar um pouco agora sobre a camada do software de entrada e saída do sistema operacional para que essas atividades sejam realizadas, tá? Para que esses dispositivos de entrada e saída possam ser usados de forma simples pelos usuários do sistema operacional. O livro que a gente está seguindo, que é o livro do Tannenbaum, ele define 4 camadas de software para o software de entrada e saída, tá? Acima do hardware, né? A gente vai ter o hardware. Acima dele, a gente vai ter tratadores de interrupção, drivers do dispositivo, software do sistema operacional que é independente do dispositivo e o software de entrada e saída no nível do usuário. Eu acredito que essa figura ficaria mais bacana dessa forma, porque os drivers do dispositivo, como a gente já conversou nas primeiras aulas, quando a gente fazia revisão de hardware, o driver do dispositivo, aqui a gente vai ter vários drivers, né? Um associado a cada dispositivo que estiver conectado a esse sistema computacional. E esses drivers, eles leem e escrevem diretamente nos registradores da controladora, do controlador desses dispositivos. Então, eles lidam diretamente com o hardware. Assim como os tratadores de interrupção também, que recebem sinais de interrupção, e que iniciam que lidam com esse tratamento dessas interrupções, realizando a tarefa, a rotina de interrupção específica para tratar aquela interrupção. Então, acredito que uma figura assim seria mais adequada. Mas vamos ao que interessa, né? Primeiro, a gente vai conversar sobre essa camada mais baixa, que são os tratadores de interrupção, tá? A gente já conversou nas aulas de revisão de hardware que existem sinais de interrupção, né? São como choques que os dispositivos de entrada e saída enviam para a CPU quando eles terminam, quando eles concluem alguma tarefa que foi solicitada para eles, né? É claro que esse término dessa tarefa pode ser devido a erro ou pode ser porque a tarefa que foi solicitada foi concluída com sucesso, tá? Então, aqui a gente tem um exemplo de um dispositivo, por exemplo, o disco. Foi solicitado ao disco uma leitura de um ou mais blocos, essa leitura foi concluída. Esses blocos já foram lidos ou estão na memória, quando existe entrada e saída mapeada na memória, ou estão em algum registrador aqui do próprio dispositivo, isso depende de como é que funciona o dispositivo. E aí esse dispositivo, essa controladora desse dispositivo aqui, considerando que terminou a tarefa, vai enviar uma interrupção para a CPU. Na verdade, quem recebe essa interrupção é um chip que fica na placa-mãe, que é o controlador de interrupções. E o tratamento dessas interrupções, ele inicia todo em hardware. Então, esse chip, ele realiza ele vai recebendo todas as interrupções, né, que vêm dos dispositivos de entrada e saída, ele recebe essas interrupções, ele escolhe qual é a interrupção que ele vai despachar para a CPU, no caso de ter vários sinais de interrupção chegando aqui simultaneamente, e a CPU, uma vez que confirme o recebimento, né, nem sempre quando a interrupção chega na CPU, ela vai imediatamente parar tudo que ela está fazendo para tratar essa interrupção, mas em algum momento isso vai ocorrer, essa interrupção vai ser tratada. A CPU vai, então, iniciar o tratamento dessa interrupção, já salvando algum contexto do dispositivo, do processo que estava rodando, já guardando, por exemplo, o PC desse processo e outras informações importantes. E a CPU confirma para o controlador de interrupção que essa interrupção que foi despachada está iniciando o tratamento dela. E aí, uma vez que inicia o tratamento dessa interrupção, o controlador de interrupção já avisa para o dispositivo específico que não precisa mais ficar reenviando essa interrupção porque ela já está sendo tratada. E ele já pode, então, lidar com outra interrupção, se for o caso.
O tratamento de interrupção ele inicia em hardware, para ser muito mais fácil o salvamento inicial de algum contexto, até que a CPU chama a rotina de tratamento de interrupção em software, né? Em hardware, o program counter o contador do programa, né, que é o endereço da próxima instrução que iria ser executado, do processo que estava executando. Isso em hardware vai ser salvo em algum lugar, isso vai depender do hardware, onde é que isso vai ser salvo. Depois, em hardware também, identifica-se no vetor de rotina de tratamento de interrupção, qual é a rotina de tratamento de interrupção que vai ser carregada, e um novo contador de programa, que é um contador de programa do início dessa rotina de interrupção, que isso é uma função já agora software, vai ser colocada no contador de programa para iniciar a execução. Então, a partir de agora, o tratamento da interrupção passa a ser feito via software. Então, parte do tratamento da interrupção é via hardware, porque é muito mais rápido, e o restante é feito via software pelo sistema operacional. A rotina de tratamento de interrupção, a primeira coisa que vai salvar, a primeira coisa que vai realizar é o salvamento de outros registradores e de outras informações de contexto daquele processo que estava executando e que não foram salvos pelo hardware. Então, isso vai ser salvo. E o contexto completo da rotina de tratamento de interrupção vai ser carregado. Então, por exemplo, se a gente relembrar de gerência de memória, a gente vai relembrar que a TLB pode ter um novo carregamento na TLB de acordo com a última execução dessa rotina. E outras atividades aqui para carregar o contexto, tá? Trazer dados, trazer informações para outros registradores, PSW e tudo mais. Então, carrega o contexto para que essa rotina de tratamento de interrupção consiga executar a partir de agora corretamente. Os registradores que foram salvos do processo, eles são salvos devidamente na tabela de processo, né, do processo que foi interrompido pelo tratamento de interrupção, isso fica salvo já na tabela de processos. E aí, depois que esse contexto, né, tanto o contexto do processo que foi interrompido fica salvo, quanto o contexto da rotina de tratamento de interrupção, para que ele seja carregado, né? Então, aí, executa a rotina de tratamento de interrupção. O que essa rotina de tratamento de interrupção vai fazer é dependente do dispositivo e do tipo de interrupção, enfim. Mas, por exemplo, em se tratando de uma leitura de disco, por exemplo. Então, esse tratador de interrupções, vamos supor que o driver do disco, que é um software também que programou a controladora do disco para fazer essa leitura, ele programou para fazer essa leitura e foi dormir, vamos supor. Então, essa rotina é responsável por acordar esse driver, para que esse driver possa recuperar os dados da leitura que foi solicitada e colocar na área de memória adequada da variável que vai ser usada para ler esses blocos que foram pedidos na leitura do disco. Tá? Então, o que essa rotina de tratamento vai fazer depende de que tipo de interrupção ocorreu. Então, essa rotina de tratamento vai ser executada. Quando ela terminar de ser executada, ela provavelmente vai desbloquear algum processo, que foi o processo que ficou bloqueado por conta de uma chamada de sistema bloqueante para entrada e saída. Então, esse processo vai ser desbloqueado e ela vai chamar o escalonador de processo para escolher um próximo processo para ser executado, que pode ser esse processo que acabou de ser desbloqueado, ou pode ser outro processo. Uma outra camada desse software de entrada e saída são os drivers, né? A gente já conversou um pouquinho sobre eles. Os drivers dos dispositivos são aquela parte do software que lida diretamente com o controlador dos dispositivos. Aí vamos para uma revisão rápida, tá? Cada dispositivo de entrada e saída ele é basicamente composto por um componente mecânico e um componente eletrônico. O componente mecânico é o próprio dispositivo, né? Visualmente seria o próprio dispositivo. E o componente eletrônico, a gente chama de controlador ou controladora ou um adaptador. Ele é basicamente um chip ou na placa-mãe, ou um chip na placa-mãe, ou um cartão que a gente vai conectar em algum slot, um slot PCI, por exemplo. E esse componente eletrônico, que é o controlador, é o que a gente
usa para programar o dispositivo. Então, esse componente eletrônico, ele tem uma conexão com os dispositivos, né? Então, aqui a gente tem numa visão muito simplificada de barramento único, né? Nos computadores modernos não tem um barramento único, são vários tipos de barramentos diferentes, tem um barramento aqui dedicado entre CPU e memória, enfim, mas numa visão simplificada a gente consegue ver que cada dispositivo tem o seu próprio controlador. Esses controladores são ligados através de um cabo ao dispositivo em si, através de interfaces padronizadas desse dispositivo. Esses controladores eles recebem uma programação que vai ser executada nesse dispositivo. Então, a interface entre o controlador e o dispositivo é uma interface de bem baixo nível, porque o controlador consegue mandar sinais elétricos, pulsos elétricos aqui para fazer com que o dispositivo realize a tarefa que foi programada, tá? Existem padronizações para essa comunicação aqui, então, por exemplo, em relação a disco, existe padrão SATA, padrão SCSI, de forma que é possível, inclusive, ter só um controlador para gerenciar vários discos, desde que o controlador SCSI esteja gerenciando vários discos SCSI, ou o controlador SATA está gerenciando vários discos SATA, desde que siga essa padronização. E esse controlador, ele vai converter o que recebe do dispositivo, nesse caso aqui de um disco rígido, que é um dispositivo em blocos, ele vai converter em blocos mesmo de dados que vão ser lidos depois desses registradores que tem aqui, tá? Cada controlador desse que tem aqui vai ter uma coleção de registradores e de buffers, tá? E eles são diferentes, né? O que esses controladores, como esses controladores funcionam, depende do dispositivo que eles estão controlando, tá? Um controlador de vídeo, por exemplo, ele vai receber uma entrada aqui específica e vai converter isso nos feixes elétricos para serem enviados para o monitor, para que a gente consiga enxergar no monitor o que a gente deve ser enxergado. Então, a grande questão aqui é que esses controladores, eles operam num nível muito baixo aqui nessa comunicação com os dispositivos, tá? Na comunicação com o resto aqui, com a CPU, né? A gente consegue enviar para esses controladores, né, comandos, tá? Como é que isso é feito? Esses controladores todos, eles vão ter registradores e muitos deles têm buffers de dados para ficar armazenando dados naquele lugar, mas tem registradores de controle e esses registradores de controle recebem comandos, tá? O que é que acontece? O sistema operacional escreve nesses registradores de controle para solicitar a programação do dispositivo para realizar uma determinada tarefa. Então, ele pode escrever lá, o SO vai escrever nesses registradores dos controladores, para pedir, para programá-los para realizar uma tarefa, e quando essa tarefa é terminada, o SO vai ler desses registradores qual é o status, se deu erro, se não deu, vai ler dos buffers, resultado, se foi um pedido de leitura, por exemplo, de um disco, ele vai poder ler do buffer lá qual foi o resultado da leitura, tá? Então, é dessa forma que o SO consegue controlar os dispositivos de certa forma, né? Programar os dispositivos. Mas quem é que sabe? Eu falei aqui muito genericamente, o SO escreve nos registradores, né? Não é qualquer parte do SO, é uma parte muito específica, que é o driver do dispositivo específico. O software que é capaz, que sabe como programar uma controladora de um dispositivo é o driver. Esse é o único software que sabe programar esse controlador. E é por isso que os drivers dos dispositivos de entrada e saída, eles são escritos pelos próprios fabricantes dos dispositivos de entrada e saída, né? Quem escreve o driver de um dispositivo não é quem escreve o sistema operacional. Quem escreve o sistema operacional apenas define uma interface própria para que esses drivers possam seguir essa interface e assim se acoplar no sistema operacional, tá? Então, os fabricantes desenvolvem drivers para os sistemas operacionais mais populares. Então, a gente pode chegar numa situação de um dia estar usando um sistema operacional que não é muito popular e de ter um dispositivo de entrada e saída que a gente acopla no sistema computacional, mas que não existe um driver para aquele sistema operacional, porque o fabricante não ofereceu um driver para aquele sistema operacional, tá?
Não deve ser algo muito comum de acontecer, mas é uma possibilidade. Os drivers de dispositivos, eles vão fazer parte do núcleo do sistema operacional, tá? Porque eles precisam ter acesso a instruções especiais, né, de modo núcleo, para ler e escrever nesses registradores dos dispositivos de entrada e saída, porque esses dispositivos têm que ter alguma proteção, não é todo mundo que pode ler e escrever nesses registradores. Então, o SO, né, precisa estar preparado, o ideal, né, e é o que é feito agora, nos tempos modernos. O SO, ele deve estar preparado para receber esses drivers, esses pedaços de código que vão se acoplar no sistema operacional e vão fazer parte do sistema operacional, mas eles são escritos por terceiros e eles podem se acoplar a qualquer momento, eles não precisam se acoplar ao sistema operacional na hora em que o sistema operacional está sendo compilado. Esses drivers, geralmente, para que isso seja possível, o sistema operacional deve definir muito claramente a interface entre o driver e o SO, tá? Nesse momento, aquelas definições de dispositivo de bloco, dispositivo de caractere, elas ajudam, porque essa interface ela pode ser uma interface mais genérica para dispositivos de bloco, dispositivos de caractere e outras interfaces para outros tipos de dispositivo, tá? E aí, quem é que solicita serviços aos drivers dos dispositivos, né? Os drivers dos dispositivos, eles estão aqui e eles vão configurar a controladora dos dispositivos para realizar tarefas. Eles que sabem quais são os comandos que cada controladora do hardware, né, dos dispositivos do hardware aceitam e quais são os comandos corretos para determinadas tarefas, para realizar determinadas tarefas. Esses drivers de dispositivos ficam aqui na espera de um chamado. Quem é que solicita serviço para esses drivers? É o software do sistema operacional que é independente do dispositivo. Essa camada de software aqui do sistema operacional é que vai receber requisições de mais alto nível aqui de programas do usuário, do próprio usuário, em se tratando de entrada e saída, e que vai organizar essa solicitação em uma chamada de sistema e que vai identificar qual é o driver específico que deve ser chamado para que essa chamada seja realizada com sucesso. Então, essa camada de entrada e saída independente do dispositivo, na verdade, o que ela faz é fornecer uma interface uniforme para todo esse software de entrada e saída que está aqui no nível do usuário. Porque se esse software de entrada e saída tivesse que aprender a lidar com cada driver de dispositivo, seria muito mais complexo de usar esses dispositivos, né, para um usuário comum, ou de programar, de desenvolver programas que realizam, que conversam com esses dispositivos de entrada e saída de alguma forma, né? Então, é essa camada que esconde essa complexidade dos diferentes dispositivos que a gente tem aqui, dos diferentes modos de operação e de taxas de transferência e de possíveis erros que podem acontecer. É essa camada que esconde tudo isso, oferecendo uma interface muito mais simples para quem está aqui em cima conseguir realizar a entrada e saída, tá? Então, é essa camada que usa o serviço do driver e que indiretamente acaba dizendo o que é que deve ser feito, né? Porque é ela que chama os drivers para programar os dispositivos, tá? Essa camada, ela realiza uma série de atividades. A gente vai falar sobre elas muito rapidamente, só dar uma pincelada para a gente ter uma ideia mais ou menos do que é que elas fazem. Mas a gente não vai entrar em detalhes de como as coisas são realizadas, porque isso depende muito de sistema para sistema e nesse semestre a gente não vai ter esse tempo. Então, uma atividade realizada por essa camada de software de entrada e saída independente do dispositivo é uniformizar interfaces para os drivers de dispositivos. Então, quem é que define qual é a interface, quais são as rotinas, as funções que devem ser realizadas pelos drivers para que esses drivers consigam se acoplar no sistema operacional de forma dinâmica, tá? Quem uniformiza isso é tudo definido nessa camada, tá? Então, essa camada define essas interfaces. O fabricante do driver desenvolve o driver seguindo essa especificação de cada sistema operacional. Então, para cada sistema operacional, essa interface vai ser diferente, tá?
E aí, é esse esquema, tá, de definir essa interface muito claramente que permite o que a gente tem hoje de dispositivos que a gente chama de hot swappable, que são os dispositivos que a gente consegue conectar e desconectar do sistema computacional sem precisar desligar o sistema computacional, reiniciar o sistema computacional. E também a gente consegue conectar um dispositivo, inclusive pela primeira vez, e a gente consegue o sistema operacional, dado que ele encontre o driver específico daquele dispositivo, ou que a gente forneça aquele driver, esse dispositivo já vai conseguir ser usado sem precisar da necessidade de reiniciar o computador, reiniciar o sistema, tá? Essa interface uniforme que ela oferece, ela vai mapear, ela vai saber mapear nomes de dispositivos para os drivers específicos, tá? A gente conversou em aulas passadas, quando a gente estava vendo sistemas de arquivos, que existiam 3 tipos de arquivos, e a gente conversou muito no módulo passado sobre arquivos, que são arquivos comuns e arquivos de diretórios. Mas a gente tinha falado naquela ocasião que também existem os arquivos de dispositivos, que representam dispositivos. Então, o que é que acontece? Cada dispositivo de entrada e saída vai ser visto pelo sistema como um arquivo. Claro que é um arquivo especial, tá? Geralmente começam nos sistemas Unix e Unix-like, eles começam com /dev. Então, se você der um ls/dev no seu Linux, você provavelmente vai ver um monte de arquivos lá, /dev, alguma coisa, que representam os vários dispositivos de entrada e saída que estão conectados no seu computador, tá? Como isso é um arquivo, e os sistemas operacionais mais modernos têm uma estrutura de dados que está associada a cada arquivo, né? Por exemplo, no Unix é o inode, então cada arquivo desse vai estar associado a um inode. E esse inode vai trazer informações sobre como chamar o driver específico desse dispositivo representado por esse arquivo, tá? Além disso, reusando essa abstração de arquivos, a gente consegue proteger de forma fácil esses dispositivos usando os mesmos esquemas de proteção que a gente podia usar para arquivos, a gente pode usar para os dispositivos de entrada e saída, né? Por exemplo, os bits de proteção, né? De quem pode escrever, de quem pode ler, de quem pode executar, quem é o dono, enfim, tudo isso vão ser atributos que vão ficar também armazenados para os dispositivos e que a gente pode usar para fazer a proteção desses dispositivos, tá? Outra funcionalidade desse software independente de dispositivo é bufferização, tá? A bufferização consiste em receber dados do dispositivo e, em vez de entregar logo diretamente para a camada acima que solicitou esses dados, ir armazenando esses dados num buffer para entregar para a camada superior uma quantidade maior de dados, né? Por exemplo, se a gente for pensar em cartões de rede, né? As interfaces de rede, elas operam no nível de caractere, recebe caractere a caractere, mas a gente pode bufferizar esse recebimento e entregar um pacote inteiro de dados para a camada superior, tá? Em vez de ficar solicitando que a camada do usuário receba caractere a caractere e vá dormir. Recebe mais um caractere, o processo vai dormir. Recebe mais um, o processo vai dormir, não. Nesse caso, o processo pede a leitura, sei lá, o recebimento de uma mensagem lá de dados, vai dormir e só quando essa mensagem inteira chegar é que essa camada acorda o processo que solicitou. É que o processo vai ser acordado, né? Além disso, nessa camada existe a reportagem de erros, né? Existem muitos erros que podem ocorrer quando a gente fala de entrada e saída, sejam erros que foram ocasionados por erros de programação, porque foi solicitada a leitura, sei lá, de um arquivo que não existe, ou sejam erros relacionados à execução real da operação de entrada e saída, como, por exemplo, tentar ler em um bloco defeituoso. Então, essa camada ela é a responsável por receber esses erros e passar essa informação para a camada superior de uma forma mais amigável. E muitas vezes até de tentar tratar de alguma forma aquele erro, ou de tentar se recuperar de alguma forma daquele erro, dependendo da gravidade daquele erro, tá? Outra atividade é oferecer mecanismos para a camada superior alocar dispositivos que sejam dedicados, usar dispositivos que sejam dedicados. E, finalmente, a última
a atividade aqui do software de entrada e saída independente de dispositivo é lidar com um tamanho de bloco que seja independente do dispositivo. A gente pode imaginar que em um sistema computacional a gente pode conectar muitos dispositivos de entrada e saída dirigidos a blocos, né? E que cada dispositivo pode ter um tamanho específico de bloco, não é? Sendo usado. Mas essa camada, ela abstrai tudo isso e oferece para a camada superior um tamanho único de bloco para que seja muito mais simples de trabalhar no nível do usuário e do desenvolvimento de aplicações para esses sistemas. Tá? Então, é como se oferecesse dispositivos abstratos com tamanhos de blocos que não necessariamente são os tamanhos de blocos reais dos dispositivos. E aí, finalmente, a gente chega na camada de software de entrada e saída no nível do usuário, tá? Essa é a camada de software que a gente mais conhece como desenvolvedores, tá? Ela é formada pelos próprios programas dos usuários, bibliotecas, né, libs. Essas bibliotecas vão ter muitas rotinas, né, que já realizam várias atividades relacionadas à entrada e saída, como, por exemplo, formatação, né, quando a gente faz um printf, um system.out.print, a gente passa informação ali dentro daquele comando e é dentro da própria biblioteca, né, da linguagem de programação que essa formatação vai ser realizada. Vou substituir 1% por um número, 1% por um número inteiro e outras atividades. Para passar lá para a camada mais inferior, a informação já devidamente formatada. É essa camada também que já pode organizar as chamadas de sistema, né? Então, quando a gente está desenvolvendo um programa e a gente vai ler de um arquivo, a gente faz um read, um buffered reader. Estou escrevendo em Java e eu vou chamar um objeto buffered reader para ler de um arquivo. Essa linha, né? Essa linha vai se transformar no fim em uma chamada de sistema e é nessa camada que essa chamada de sistema vai ser organizada, né? Então, uma chamada de sistema em uma determinada versão de um determinado flavor do Linux, ela vai ser diferente de uma chamada de sistema de uma determinada versão, de um determinado flavor diferente do Linux. Então, é nessa camada aqui que isso é estruturado. Tá? Além disso, essa camada pode oferecer serviços para uso de dispositivos dedicados, como impressoras, scanners. Então, essa camada pode oferecer um daemon, que é chamado de spooling, e esse daemon é o responsável por receber as requisições, por exemplo, para impressora, e esse daemon que vai lidar, né, com a área de buffer da impressora para poder enviar para lá isso, em vez de todos os usuários poderem meter a mão no buffer da impressora. Tá? Então, também é uma organização. Isso fica em mais alto nível, porque isso não precisa ser só para enviar os dados que vão ser impressos, por exemplo, ou isso não precisa ficar no núcleo do sistema operacional, não precisa requerer que a operação seja feita em modo núcleo. Então, pessoal, é isso que eu programei para a aula de hoje. Esse assunto é muito vasto e a ideia aqui é que vocês entendam só as tarefas, né, que estão envolvidas nessa gerência de entrada e saída de um sistema operacional e como é que ela é organizada, mas sem entender de detalhes de como isso é feito muito profundamente, porque a gente não vai ter tempo. Até mais.